E eu acho que é para isso que a gente tá aqui. Ô, padre, e onde tem essa conexão entre fé e filosofia? Acho Elas elas se completam? Elas se completam. Papa João Paulo II dizia, né? A fé e a razão são duas asas que nos elevam para o céu. E A razão não pode nublar um pouco a nossa fé. de vez em não, quando. e a fé também não pode nublar a razão, porque senão a gente se torna alienado. É normal a gente perguntar para Deus, ter dúvidas e duvidar às vezes. de Muito algumas- normal, muito normal. Perguntar, inclusive, é normal não ter resposta. É. Claro. Porque André tocou num ponto que eu acho assim nevrágico de tudo isso. Quando o evangelista coloca na boca de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, o mesmo evangelista, quase no final dos seus escritos, ele vai colocar na boca de Pôncio Pilatos o que é a verdade. Qual a verdade que vai te libertar? Porque nós estamos falando da verdade enquanto uma essência ou nós estamos falando da verdade enquanto escolhas? Porque a sua verdade é diferente da minha. O que eu acredito é fruto daquilo que eu construí a partir do universo que eu dei conta de conceber. É. A sua verdade é fruto do que você concebe. Então, qual verdade nos libertará, Vilela? Então, aqui é preciso ter muita razão. Porque pela fé a gente pode cair na ignorância. E a gente vê muito isso no Brasil hoje, religiosos extremistas que querem viver pela fé na ignorância justamente por não aceitarem a razão, achando que Deus é algo lúdico, né? Onde você faz movimentos, onde você faz misturas e uma série de danças, vou dizer assim, né? Dentro de um termo mais analítico, para poder acessar o sagrado, mas ao mesmo tempo com a ideia de que esse Deus é um Deus que está sempre nos vigiando, é um Deus que está sempre observando-nos, né? E nós temos que ter um pouco de lógica em tudo isso, até para entender que esse Deus ele é tão misericordioso que ele se desdobra na figura do Filho. O Filho se manifesta a nós na nossa carne, porque antes ele era o Verbo, ele era a Sofia de Deus, né? Sofia do grego é a sabedoria, traduzido por verbum no latim. Então, logos do grego também, né? A razão, o motivo de Deus. Então, o motivo de Deus é o Filho. Esse Filho se faz carne, morre por nós, por amor a nós. Mas se você não começar a fazer isso ou aquilo, esse Deus que por amor morreu por você vai te mandar para o inferno. Então, se a gente não colocar um pouco de razão nas coisas, nós vamos idiotizando a fé. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Sem a razão, a fé se torna mero... como que se chama? Amuleto? Talvez Mito. amuleto. Um mito. Voltamos para a ideia dos mitos. Né? Como as comunidades antigas não tinham como explicar a razão, então criavam-se mitos para poder justificar aquilo que conscientemente eles não davam conta de conceber. E parece que nós estamos no século XXI sofrendo um retrocesso dentro das religiões. Que as mentalidades estão voltando para essa ideia de um Deus carrasco, de um Deus punitivo, de um Deus que precisa da sua promessa, que precisa das escadarias subidas de joelhos. Aqui eu me lembro do Gessé quando ele cantou Paraíso das Hienas, conhece? Não. Quando ele fala: abençoai as hienas, principalmente as da Silva, bicampeãs mundiais, pois desse lado do morro o jogo é tão duro, meu pai, que só ter piedade de nós não vale a pena. Novena não paga ao homem da venda, não adianta nada, não enche barriga, subir de joelhos as escadarias. De que adianta seu joelho esfolado pagando promessas se você não consegue erguer a mão para quem está caindo do seu lado? É uma fé inútil. Ah, mas eu rezo, eu faço novena, eu uso isso, eu ponho véu na cabeça, eu faço e aconteço e tá. Mas e o outro? Porque você não respeita ninguém. Porque se a gente pega o teu perfil, você inclusive que é hater
né? Eu sou muito criticado, porque é um padre muito modernista, é um padre que fala o que vem na cabeça. De fato, eu fui educado assim. Eu tive um pai e uma mãe extremamente liberais no sentido do raciocínio, graças a Deus. Então, na minha casa, as coisas sempre foram ditas. E a opinião dentro da minha casa sempre foi muito respeitada, como um processo de criação e formação de cada indivíduo. A Andréia falando, meu pai e minha mãe demoraram, teve um hiato entre o último filho e eu, né? Então meus pais me criaram dessa forma. E pode parecer sofrível, mas nós já falamos sobre isso e sabemos que não é. Por quê? A Andréia, nesse ato, ela foi criada desenvolvida pelos pais. Porque desenvolver, Vilela, é permitir que o outro vá e que ele seja o que ele quiser ser. É literalmente desenvolver, né? Algo está envolvido e você vai desenvolvendo. Né? A ressurreição de Lázaro, Jesus vai deixar isso muito claro. Quando Lázaro levanta depois de 4 dias morto, 4 dias depois de morto, e esse número é um símbolo, na verdade, nós não sabemos quantos dias estava Lázaro no sepulcro, porque o evangelista João coloca a ressurreição de Lázaro como um símbolo da vida nova, porque para Deus ressuscitar a matéria não é nada. Vamos falar do espírito, que é o que não pode ser perdido. E para a comunidade judaica existia uma vertente mística do judaísmo que acreditava que os corpos poderiam se reanimar em até 4 dias. Então, até o 3º dia era possível ao judeu que o morto voltasse à vida. Então, por isso que o evangelista falou que no 4º dia, não foi no 3º, porque no 3º dia ele poderia ressuscitar mesmo. Mas já era no 4º dia, inclusive já fedia. E Jesus fala, Lázaro, vem para fora, tira ele do túmulo. E ele estava atado. Por que ele estava atado? Porque Lázaro não é nome, Lázaro é adjetivo. Nós não sabemos o nome desse amigo íntimo de Jesus. Lázaro vem do hebraico e é traduzido no português, mas significa leproso. Por isso, no latim, o lazarento é o leproso. É o cheio de feridas. É o cheio de marcas. Entendi. Então ele estava atado por quê? Porque ele era leproso, então ele estava todo enfaixado por conta das feridas. E Jesus fala, traz ele para fora e desatai-o. Ou seja, desenvolva Lázaro. Deixa ele ser o que ele quiser. Porque a vida toda ele foi tolhido pela sociedade por viver à margem. Porque ele não servia por ter uma doença que era considerada impureza sagrada, ele não servia para o povo da época. E eu percebo hoje em algumas nuances religiosas que nós estamos voltando para esse período de termos vários Lázaros sendo jogados à periferia, à margem da sociedade existencial, em virtude dos novos fariseus e dos novos doutores da lei que estão sendo criados nas religiões. Então, isso me preocupa. E a religião, ela só é boa quando ela te desenvolve e não te envolve. Ela aliena. Desenvolver, você tem um filho. O seu papel como pai é desenvolvê-lo a cada dia. E não amarrá-lo. A cada minuto que você percebe que ele já é apto para certa atividade, você precisa deixá-lo fazer tal atividade, porque ele já está apto. Então, nós como pais vamos desenvolvendo os filhos até o momento em que eles não estão mais envolvidos e não precisam mais de nós. A religião, ela só é boa quando ela te desenvolve e não quando ela te envolve. Essa semana eu vi uma foto, e guardada todas as dimensões de crítica, do incêndio que está acontecendo em Los Angeles. Sim. E de uma casa com tudo queimado ao redor e uma narrativa que eu não sei se é real, mas enfim. Não é real, já vou avisar que não é. É uma fake news. E dizendo assim, esta casa era de um católico, ele ungiu essa casa e por isso tudo ao redor pegou fogo e ela não pegou fogo. Gente, aí eu estou falando de um Deus que é um problema nesse seletivo, momento. É um Deus problemático. Misericórdia. Prozac. Porque se essa casa só não se queimou porque tudo ao redor se queimou, porque aquela família é católica, nós estamos falando de um Deus que escolhe, no meio de 7 milhões de religião, o mundo hoje tem em torno de 7 milhões de religiões. Existe um Deus que escolhe uma específica para dizer que é a correta e que aquela casa não se queimou por aquela prática religiosa. No momento em que eu vejo um grupo com essa crença e com esse discurso, esse é um discurso de pessoas que estão concorrendo para envolver-se e não para desenvolver-se.
Quando a religião se presta ao serviço de envolver e não desenvolver, ela presta um desserviço. Sim, porque ela vai se tornando aquilo que Marx combateu muito, né? Quando ele vai escrever a respeito do comunismo, que ele fala, a religião se tornou o ópio. Ou seja, ela está entorpecendo as pessoas. Anestesia. As pessoas estão parando de raciocinar por conta da religião. E nós estamos falando de um período, nós estamos falando de Marx. Não sou marxista, não gosto da cultura marxista, mas esse pensamento é uma lógica que precisa vir à tona em pleno século XXI para ver se as pessoas voltam para o corpo. Porque está acontecendo uma desventura em série, definitivamente, né? As pessoas estão trazendo o sagrado para um discurso. A própria política virou questão religiosa no país, né? E eu costumo dizer, o Brasil parece que ele tem esses sintomas de um lugar adoecido, né? Eu costumo dizer isso sempre nas palestras. E eu falo, o maior sintoma de que nós somos um país adoecido é nós olharmos que a cada esquina nós temos uma farmácia de um lado e uma igreja do outro. Verdade. Então nós somos um país saudável. Espiritual. Não somos espiritualmente e fisicamente. Porque ou se tem uma farmácia ou se tem uma igreja. Só de denominações cristãs não católicas no país, nós temos 50 mil denominações cristãs não católicas. Então, que sociedade é essa que está tão enferma na alma e tão enferma no corpo que a gente precisa ter uma igreja e uma farmácia a cada esquina? Então, se a gente não tiver a razão para iluminar tudo isso, Vilela, a gente vai enlouquecer. E quando Marx fala que a religião é o ópio do povo, essa frase é muito boa, porque olha o risco disso. Você sob efeito de ópio ou de anestésico, eu faço com você o que eu quero. Eu te corto, eu te roubo, eu abuso de você. Se você Vilela, anestesiado, imagina, eu te anestesio. Eu faço com você o que você quiser. Você está absolutamente vulnerável a mim. Então, quando o Marx traz essa frase, ela abre um leque de discussão muito poderoso. Quando a religião se torna o ópio do povo, eu estou dizendo que eu entro num campo de crença e de teoria que, a partir dali, eu passo a me tornar absolutamente vulnerável a uma instituição, a um líder daí para frente. E a religião, ela tem tantas perspectivas. Eu falo que a religião, amigo, é o único campo da sociedade onde o preconceito é permitido. Você já parou para pensar nisso? Permitido e validado. É o único. Dentro da religião. Em todos os outros campos da sociedade, na política, na medicina, na psicologia, qualquer tipo de preconceito é visto como um crime, inclusive. A religião é o único campo da sociedade que legitima o preconceito. E onde o preconceito é permitido, disseminado. E aí, quando eu falo de religião, estou falando de todas, não estou falando de nenhuma específica. É de tudo. Inclusive religiões que têm preconceito com religiões. Que tem muito. Então, assim, isso tudo gera aí uma discussão da necessidade da fé e da razão serem as duas asas que vão nos deixar alinhados para que a gente possa se desenvolver nessa caminhada.